Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje vamos fazer aqui um trabalho bem interessante, muito bonito e ele não é difícil de fazer, ok? Esse é o material que nós vamos precisar por enquanto, ok? Vamos começar aqui pelo azul, são 8 quadrados de 7 por 7, o rosa 16 quadrados 7 por 7, 8 quadrados 7 por 7 desse. Aqui o marsala, 4 quadrados de 7 por 7. O verde, 16 quadrados de 7 por 7. E aqui o branco, 40 quadrados de 7 por 7. Todos os quadradinhos do mesmo tamanho. Agora nós vamos separar aqui 8 unidades desse rosa, para a gente já juntar aqui com 8 unidades aqui do branquinho da cor de fundo. Bem simples, pessoal. Vocês vão ver o tanto que é fácil de fazer esse trabalho. Ó, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos pegar aqui esse branco, nós vamos dobrar ele ao meio. Desse jeito aqui, ó, fazendo uma orelhinha. Vamos pegar aqui o quadrado rosa e vamos posicionar ele aqui num canto qualquer. E vamos costurar aqui nos dois cantos do branco. Simplesmente isso que nós vamos fazer. Ó, bem no cantinho, a gente passa aqui uma costurinha em todos eles, ok? Esse trabalho, pessoal, quem me pediu para fazer foi a Neura Santos. Ela me pediu para fazer, ela é aluna, ela é minha aluna do Patchwork e é inscrita aqui do nosso canal também. Ela mandou uma foto desse trabalho e pediu para que eu reproduzisse para vocês, ok? Espero que ela goste, espero que vocês também gostem bastante. E esse vídeo é em especial, pessoal, para nossa mais nova membro aqui do canal, a dona Maria Reis, que ela é membro assinante aqui do nosso canal. Dona Maria, é para ti esse trabalho, tá? Muito obrigado. Isso é muito importante para o canal, ajuda bastante. Pronto, pessoal, agora a gente separa, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar aberto aqui mesmo, desse jeito, ó. Agora, nós vamos deixar ele aqui de lado por enquanto. Vamos pegar aqui os verdes. Vamos pegar aqui 4 unidades que nós vamos fazer o centro agora. 4 unidades do verde e já vamos pegar aqui os 4 marsalas. E vamos repetir o mesmo processo, pessoal. Ó, a gente dobra ele ao meio. Ó, direita aqui. A gente vai colocar ele aqui no cantinho. A gente escolhe um canto aqui qualquer e vamos fazer a mesma coisa. Passar aqui uma costurinha bem no cantinho de um lado e uma costurinha do outro, tá bom? E quero também, pessoal, dedicar esse vídeo aqui a uma pessoa muito especial que tá aqui com a gente desde o início do canal, desde quando o canal foi fundado, há um ano atrás, que hoje ela tá fazendo aniversário, tá? É uma senhora muito especial para mim, que é a dona Zezé, lá de Salvador, hoje está de parabéns. E essa, então, é minha homenagem para a senhora, minha querida. Eu desejo as melhores felicidades do mundo para a senhora, tá bom? Um beijinho bem grande no seu coração. Pronto, pessoal, os verdes também já estão prontos. Agora nós vamos separar aqui 8 unidades do vermelho e vamos repetir a mesma coisa. Vamos colocar ele com 8 unidades aqui do rosa, as 8 unidades que sobrou. Então, o rosa nós vamos dobrar ele. Só tem que ter atenção àquele que a gente dobra e aquele que a gente deixa o quadradinho inteiro. Nesse caso aqui, nós vamos dobrar o rosa e vamos costurar ele aqui no cantinho do vermelho. O canto é indiferente, pode ser qualquer um. Esse trabalho que ela me mandou um trilho de mesa. Ficou maravilhoso o trilho de mesa. Eu vou fazer uma capa de almofada para ser mais rápido, mas quem fizer um trilho de mesa, depois me manda aí para eu ver o que ficou, tá bom? Então vamos continuar. Pronto, esse também já está, olha, vai ficar aberto desse jeito. Agora nós vamos pegar aqui a cor de fundo, nós vamos separar aqui também 8 unidades. E vamos juntar com os restantes do vermelho que sobrou. Nesse caso aqui, agora nós vamos dobrar os vermelhos. A gente dobra ele ao meio e coloca aqui no canto também do branco. O canto também é indiferente, pode ser qualquer lado, ok? Uma costura bem no cantinho.
Agora nós vamos pegar aqui os azuis, né? E vamos colocar aquele com o branco. Nesse caso aqui, nós vamos dobrar os brancos ao meio e vamos colocar no cantinho aqui do azul. Desse jeito aqui, a gente passa uma costura de um lado e aqui uma costurinha do outro lado. É só ter atenção, pessoal, em qual que a gente dobra, que vai dar certinho o seu trabalho, vai ficar perfeito. Então, vamos repetir esse mesmo processo aqui em todos. Pronto, já juntei todos que eu tinha que juntar. Tá tudo aqui prontinho. Agora vamos começar aqui com a parte do miolo, a parte do meio. Ó, para facilitar, vou ensinar duas formas. Essa que nós vamos fazer aqui agora e depois a posterior, como que vamos fazer também. Ó, essa aqui, esse método, a gente dobra ele para trás e passa a ferro vincando ele aqui desse jeito aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro para trás, ó. Desse jeito aqui. Tá dando reflexo, mas dá pra ver. Aí, o que a gente faz? Depois de passado a ferro, a gente passa uma costurinha aqui bem no cantinho, onde a gente vincou aqui com o ferro pra trás. Desse jeito aqui. Vamos repetir esse processo aqui em todos esses aqui do meio. Tá? Essa é uma forma de eu fazer. A outra é um pouquinho mais fácil do que essa aqui e não demora tanto tempo de ter que ir lá, ficar passando a ferro. A outra é mais fácil um pouquinho, eu achei. Então, a gente separa, né? Pronto. Agora, a gente coloca ele desse jeito aqui, ó. Fazendo um quadrado. Aí, a gente junta, vamos unir aqui essas 4 peças. Pronto, pessoal, agora a gente vai vinca aqui ela direitinho e vamos passar a ferro para fazer a próxima fileira. Ó, passado a ferro, tudo direitinho, nós vamos pegar aqui os azuis, ó, tá vendo que tá aberto aqui, né? E nós vamos colocar ele desse jeito aqui, olha, o branco sempre para fora, de todos os lados, ó, e vai fazer aqui um triângulo, aqui, ó, uma pontinha do preto para dentro. Desse jeito aqui que eu tô fazendo, olha. Tudo apontando, o azul apontando para o centro e o branco apontando um para o outro para fora. Desse jeito aqui. Ó, só isso. Agora nós vamos pegar aqui as verdes. Vamos colocar aqui um em cada cantinho desse aqui. Pronto. Só isso, pessoal. Agora, para juntar, o jeito mais fácil para juntar. Primeiro, a gente junta essas partes aqui da lateral, né? Junta aqui os 4 quadrados aqui de baixo e os 4 quadrados lá de cima. Agora nós vamos juntar esses dois aqui do meio, deixando só os dois juntos, tanto de um lado quanto do outro lado. Ó, desse jeito aqui. E vamos sempre colocando ele no lugar, pessoal, para não ter o risco de depois a gente montar errado, né? Então a gente vai costurando e vai devolvendo ele no seu lugarzinho. Pronto, terminei de juntar. Agora vamos juntar aqui as peças do meio primeiro.
Ó, eu junto essas duas partes, depois junto essa outra parte, aí que eu vou juntar depois as laterais, tanto a de baixo quanto a de cima, ó. Porque aí vai ficar certinho, lembrando sempre de tentar ao máximo a costura bater a cor com a cor, a costura ficar direitinho, para ficar um trabalho bem bonito. Ó, essa etapa já está pronta, agora vamos fazer aqui a próxima. A próxima nós vamos pegar aqui os vermelhos com o rosa. Mesmo método, ó, o vermelho aqui para fora, o rosa que tá aberto aqui para o meio, desse jeito aqui, fazendo aqui, ele tá apontando aqui para o azul, ó. Vamos repetir esse mesmo processo nos 4 cantos. Olha, isso aqui. Então, agora, nós pegamos aqui o branco com o vermelho, tá vendo? Tá aberta aqui a parte do vermelho, ó, nós vamos colocar aqui ele ligando um com o outro. Ó, o vermelho apontando um para o outro, desse jeito. O branco sempre para fora. E vamos repetir esse processo em todos. Agora a gente coloca aqui o verde, tanto de um lado quanto do outro. E vamos repetir esse processo aqui nos 4 cantos, pessoal. E para montar, para costurar, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente junta a parte de baixo e a parte de cima. E depois a gente junta aqui a parte do meio, ok? Pessoal, e quero lembrar a todos da rifa que está decorrendo, tá bom? O valor dela é apenas R$ 5 e você concorre a uma linda colcha de retalhos de casal, o primeiro lugar. O segundo lugar é um jogo de cozinha de 3 peças de tapete, né? O terceiro lugar é um trilho de mesa, desses que eu faço. Depois é um tapete, desses que eu faço também. Vamos ter uma capa de almofada. Olha, pode ser essa capa de almofada. Já pensou você ganhar uma capa de almofada dessa? E vamos ter também mais 3 prêmios. São 3 tapetes para aquelas pessoas que mais números comprar, ok? O valor é R$ 5. Basta me mandar aqui uma mensagem no WhatsApp que eu envio o link para vocês, tá bom? Pronto, a gente vai repetir o mesmo processo de juntar aqui os quadradinhos, né? Juntando a parte aqui do meio, depois a parte das laterais, que vai ficar tudo certo.
Pronto, agora nós vamos fazer aqui a próxima fileira. Exatamente igual, pessoal. Ó, vamos pegar aqui o rosa com o branco, né? Aqui é a parte que tá solta. Ó, só que dessa vez vai ser o branco apontando aqui pro rosa de baixo. Ó, desse jeito aqui. Vamos repetir esse processo nos 4 cantos. Sempre o branquinho aqui apontando pro meio. Ó, desse jeito aqui. Ó, agora aqui nós vamos colocar 2 quadrados da cor de fundo, aqui desse branco. Ó, 2 de cada lado. 2 desse lado e 2 do outro. E um quadrado verde. Desse lado a mesma coisa. Vou colocar já aqui o quadrado verde e 2 quadrados branco. A montagem é exatamente igual dos anteriores. A gente monta aqui a parte do meio e depois as 2 partes laterais. Pronto, pessoal, o nosso bloco vai ficar desse jeito aqui, ó. Ele fica medindo 47 por 47. Quem quiser deixar ele dessa forma já fica um tamanho legal, não é? Mas eu vou utilizar aqui faixas de 5 centímetros, vocês já vão entender por quê. Porque eu quero deixar ela um pouquinho maior, por causa de um detalhe que eu vou fazer. Então, nós vamos colocar essa faixa de 5 centímetros em toda a volta do trabalho, da cor de fundo. Pronto, pessoal, lembra daquele método que nós fizemos aqui no início, ó, de dobrar, passar a ferro? Pois então, nós temos que repetir esse processo agora em todos os quadrados que estão, ó, aqui com essa parte solta. Só que diferente daquele primeiro processo, o que nós vamos fazer? Agora, a gente só volta ele aqui para trás, mais ou menos meio centímetro, vinca com o dedo e já vem passando aqui a costura. Coloca o ponto da máquina no 1,
para ficar bem pequenininho. E já vem passando aqui em todas as pétalas. Aí quem quiser trocar a cor da linha, né, para ficar uma coisa mais bonita, pode fazer. Eu troquei. Onde é rosa eu coloquei rosa, no vermelho eu coloquei vermelho e aqui no branco eu coloquei a branca. Aí vamos repetir esse processo aqui em todas as pétalas. Finalizado aquela parte, agora nós vamos precisar aqui de 2 retângulos. Esse está medindo 55 por 35 e nós vamos fazer a barra nos dois, que é para fazer a parte de baixo da nossa capa de almofada. Ó, colocamos o nosso trabalho com o direito virado para cima e esses 2 retângulos que nós fizemos a barra, também com o direito para baixo, ó. Trespassando um com o outro desse jeito aqui. Nós vamos prender ele todo com alfinete nos 4 cantos para facilitar. E depois a gente vai passar aqui uma costurinha em toda a volta. Agora é só desvirar aqui o trabalho, né, para o direito. Pronto. E a nossa capa de almofada está pronta, né? Mas agora eu vou fazer a próxima etapa. O que eu vou fazer? Quem quiser deixar ela assim, ela fica com 55 por 55. Só que eu vou fazer aquele detalhe que eu falei pra vocês, né? Que eu coloquei aqui a faixa de 5 centímetros. Agora eu vou vincar ela aqui com o dedo pra ficar tudo direitinho. E eu vou passar aqui uma costura. Aonde eu emendei a faixa, eu vou passar uma costura em toda a volta. Isso vai diminuir a profundidade aqui da minha capa. E vai deixar um detalhe bem interessante, vai ficar bem bonito ela desse jeito. Agora eu passo uma costura em toda a volta dela aqui, bem no cantinho, para ficar um trabalho mais bonito também, em toda a volta. Agora, pessoal, eu vou fazer a almofada, porque eu não tenho almofada desse tamanho, né? Eu vou precisar aqui de 2 quadrados de 48 por 48, eu vou fazer um risco. E vou deixar mais ou menos 10 centímetros sem riscar e vou passar uma costura em cima desse risco em toda a volta. Ó, inclusive, eu até passei aqui a interlock para ficar mais seguro. Agora eu desviro ela, né? E vou preencher ela agora aqui com... Vou encher ela aqui com fibra de silicone. Eu tenho aqui, esse saco, pessoal, tem mais ou menos 1 quilo e rende bastante. Agora, é só preencher aqui naquele espacinho que a gente deixou. Ah, pessoal, eu vou deixar aqui o link também, que eu achei na Shopee, dessa fibra de silicone, onde eu comprei 3 quilos e super barato. E vai render bastante, vai dar pra fazer um monte de almofadas, ok? Tá aqui fixo no primeiro comentário aqui o link da Shopee. Agora é só a gente costurar aqui aquela parte
que a gente deixou aberta. Quem quiser costurar com a mão para fazer uma costura invisível ou colocar um zíper também. E agora é só colocar dentro da capa de almofada. E pessoal, chegamos aí ao fim de mais um trabalho e eu quero que sejam vocês a me dizer o que vocês acharam dessa obra de arte, né? Desse trabalho maravilhoso. Vejam só que rico que fica esse trabalho. Ela ficou medindo 55 por 55 o tamanho total, mas a parte de dentro ficou 46 por 46 dentro da costura. Olha só os detalhes, o tanto que fica bonito. Gente, eu gostei demais de fazer. Não é difícil de fazer, é super fácil de fazer. Fico imaginando uma colcha toda assim, ou o trilho de mesa, não é? Olha a parte de trás, o tanto que ficou bonito. Esse tecido é maravilhoso, né? Olha aqui o detalhe da costura. Vou mostrar aqui também, olha a almofada, não é, que eu fiz, que ela ficou bem fofinha. Essa fibra de silicone, ela é muito boa, pessoal. Olha, e ela ficou medindo 46 por 46. E 1 quilo dá para fazer mais ou menos 3 a 4 dessas aqui. Olha a capa já aqui dentro. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um beijinho bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.